Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Nós vamos começar uma série de estudos relacionados ao livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E o enfoque e a perspectiva que nós daremos a esse estudo será que as histórias do Gênesis, todas, nós poderemos apreciar como uma aplicação profética. Isso mesmo, cada história do Gênesis como uma profecia. O livro do Gênesis explica as origens daquilo que nós conhecemos como vida, nosso planeta e até mesmo o universo, os céus, a terra e os mares. E nós queremos apresentar nessa série algumas aplicações para o nosso tempo das principais histórias do livro do Gênesis. Estou retirando como principal referência, e os méritos são do pastor Stephen Bohr, desta série, condensando 28 estudos em apenas 10, os mais importantes. Um material que não está disponível em português e por isso eu apenas trago em forma didática algumas ilustrações, colocando alguns comentários de outras referências e colocando algumas ilustrações para que fique mais fácil de entender. Esse material você poderá compartilhar também para que mais pessoas se interessem em conhecer a palavra de Deus. Para nós abrirmos a Bíblia, para nós iniciarmos nosso estudo, nós vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, te agradecemos por esse momento, nós podemos estudar a Tua palavra, que se cale o homem e o Senhor possa falar, que as histórias do Gênesis possam ser não só para enriquecimento do nosso conhecimento, mas sim para a decisão a respeito dos propósitos que tens para cada um de nós. São bênçãos que nós suplicamos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos apresentar no dia de hoje um estudo introdutório, mostrando a estrutura do livro de Gênesis, algumas interpretações muito interessantes sobre o primeiro versículo do livro de Gênesis. Falaremos de um pouquinho sobre criacionismo, um assunto muito interessante, muito rico, apenas como pincelada. E no final mostraremos a estrutura da série, quais serão os próximos estudos e capítulos. Então, começamos falando a respeito da introdução do livro. O livro de Gênesis vai explicar a respeito do início e das origens. Ele vai explicar a origem do mundo, do universo, das estrelas da vida, porém não vai descrever da maneira que talvez como um cientista ou alguma outra pessoa possa esperar. Não é um livro científico, não é um livro histórico, mas tem registros históricos para que nós possamos entender com as suas ilustrações. Ele foi escrito por Moisés, em torno de 1500 anos antes de Cristo, e relata 2.500 anos de eventos nos seus primeiros capítulos. Ele se constitui um registro histórico muito valioso. Então, as principais histórias desse livro, nós as analisaremos como uma aplicação profética. E, como diria o sábio Salomão, em Eclesiastes 1:9, não há nada neste mundo novo, né? E a história vai se repetir. Então, nós veremos quais episódios nós estamos repetindo das histórias já contadas no livro de Gênesis. Um comentário rápido sobre a maneira como se entende o Gênesis hoje e como se entendia até o século XVIII. Naquele tempo, todas as histórias, o livro completo do Gênesis se entendia de forma literal e verdadeira. A partir do surgimento do Iluminismo, a Idade da Razão, no século XIX, se questionou a veracidade dos relatos descritos no Gênesis, sendo que, desde aquela época até os nossos dias, chegamos à situação de que muitos cristãos, né, até mesmo crentes da Bíblia, acreditam que os relatos, os primeiros capítulos da Bíblia, são mitos, alegorias ou lendas. E por isso nós podemos claramente dizer de que quem está por trás
dessa tentativa de tornar os primeiros capítulos do Gênesis é o inimigo das almas. Porque ele sabe que minando as verdades desses capítulos, todas as outras verdades caem por terra. A maneira de exemplo, se Adão e Eva não foram criados da maneira como descreve Gênesis 1, então eles não conheceram o pecado, não decidiram errado na árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Então o pecado não veio, não existiu, não existiria a morte, e não haveria necessidade do homem ser salvo. Salvo de quê? Se esse relato não é verdadeiro. Então, se nada disso existisse, não haveria necessidade de Cristo ter vindo para essa terra. Salvar o homem de quê? Tudo perde sentido quando nós jogamos a veracidade dos primeiros capítulos da Bíblia por terra. Então, isso é um sinal muito claro de que existe alguém que tem interesse em desacreditar os primeiros capítulos da Bíblia. Os autores do livro de Gênesis, eles são mencionados, alguns autores do Novo Testamento citam e mencionam os relatos, alguns dos relatos da história do livro de Gênesis. Por exemplo, os apóstolos, eles citam o próprio Cristo, ele diz como nos dias de Noé, Mateus 24, e todos eles mencionam os eventos relatados no livro de Gênesis como eventos históricos. A maneira de exemplo, a criação é citada em Mateus 19, quando se menciona que Deus criou um homem e uma mulher. Os personagens Caim e Abel são citados em Mateus 25 e 1 João 3. O dilúvio é citado por Cristo em Mateus 24. A Torre de Babel, na sua versão apocalíptica, Babilônia é citada em Apocalipse 17, e ali se descreve a queda de Babilônia, assim como uma vez Babel teve uma queda. Abel, Noé fazem parte da galeria de Hebreus 11, citados e mencionados por Paulo, e Atos 7 vai descrever Abraão, Isaac e José como personagens reais. Nesse sentido, a Bíblia, o Novo Testamento, dá crédito aos relatos do livro do Gênesis. Se nós formos falar das origens, poderíamos também dizer de que as disciplinas que hoje nós conhecemos são abordadas nas histórias do Gênesis. A física, quando Deus criou o tempo, e todos os céus e a terra e o universo, a cronologia, o dia, a noite, o dia, a parte da manhã, a parte da tarde, o primeiro e o segundo dia, as rotações, a gravidade, a semana, o ano, a geografia, pois Deus criou não só o universo, senão os habitantes, os animais, separou as águas da terra. A botânica, pois ali se descreveu a criação das plantas. A astronomia, o universo foi criado, seus astros. A zoologia, Deus criou todos os animais. A psicologia, muito interessante, porque Gênesis 3 vai descrever o início e a origem de problemas do homem, problemas internos, problemas com o seu cônjuge, com sua família, o medo, a baixa autoestima, a culpa, a briga, acusações. Todos esses sentimentos, esses comportamentos se explicam na sua origem no livro de Gênesis. A linguística, a Torre de Babel vai descrever como Deus teve um propósito ao dividir as famílias através de línguas diferentes, para que o propósito de rebeldia daqueles pós-diluvianos não se cumprisse. A etnologia, a origem das nações, das raças, sabendo que depois de Noé, Sem, Cam e Jafé, definiram para onde as famílias dos seus descendentes se dirigiriam para formarem futuras nações. A biologia, a origem da vida explicada no livro de Gênesis. A geologia, o dilúvio não é um compêndio de geologia, mas o dilúvio vai descrever a separação das placas tectônicas, o movimento, como as águas surgiram embaixo da terra,
como se formaram as camadas paralelas de diversas regiões, como a geografia é constituída hoje devido ao grande volume de água que se deslocou naquela época. Então, muitas das questões de fossilização e destruição em massa são explicadas pelo dilúvio. Os problemas do ser humano também são explicados no livro do Gênesis. O surgimento da morte, as finanças, como José utilizou princípios de poupança para salvar de fome a sua família e o Egito no tempo de seca. Questões de saúde, Deus deixou um manual de como cuidar do nosso corpo. Os 8 remédios naturais, se você nunca ouviu falar deles, coloque no Google que você poderá aprender. Todos os 8, água, luz solar, ar puro, exercício físico, confiança em Deus, né, uma alimentação variada, estão descritos no capítulo 1 do livro de Gênesis, como base para nosso alimento, sendo nosso remédio. Há outros problemas, como a ecologia. Antes do dilúvio, existiam ecossistemas que depois do dilúvio foram adaptados e transformados. A genética, a reprodução das espécies, a origem da vida, tem uma visão bem diferente daquela evolucionista quando nós pensamos no livro de Gênesis, compartilhando a filosofia criacionista. O ecumenismo, a tentativa da união dos povos e do ser humano, num sistema falso de adoração, descrito na história da Torre de Babel. As guerras modernas até mesmo podem ser explicadas entre os descendentes das famílias de Ismael e Isaac. Israelitas e árabes se enfrentam até o dia de hoje, por questões familiares e problemas muito antigos explicados no livro de Gênesis. Então é muito interessante que Gênesis abrange um período de tempo maior do que qualquer outro livro da Bíblia. Vai da criação até o ano de 1690 a.C. Um quinto do livro vai tratar de 4 eventos que têm duração aproximada entre eles de 2.500 anos. E 4/5 do livro vai tratar a respeito de 4 pessoas. O número 4 aparece 2 vezes, né? Que são os primeiros patriarcas. E contará a história da vida deles num período de 300 anos. Então, apenas ilustrando essa questão que eu estou comentando aqui agora, você pode apreciar de que o capítulo 1 até o capítulo 11 vai mostrar 2.500 anos de história primordial. E os 4 eventos são a criação, a queda do homem, o dilúvio e a Torre de Babel. Os capítulos 12 ao 21 mostram a história de Abraão, depois vem Isaac, Jacó e finalmente José. 4 patriarcas que darão origem a um povo escolhido, chamado Israel. E geograficamente, o que no capítulo 1 a 11 representa um vale fértil, que é Canaã, depois essas famílias são dirigidas ao Egito. O início da humanidade é contado do capítulo 1 até 11, e depois o início da história de Israel. A culpa e o medo surgem e são explicados, né, com o primeiro casal, e isso tem uma aplicação muitos anos depois, com o povo de Israel sofrendo a escravidão no Egito. Dessa maneira, os principais pontos que o livro do Gênesis vai cobrir são 3. Primeiro será a criação, depois se conta a queda, mas aí vem um segundo ponto de destaque do livro, que é a redenção, o resgate, a proposta de Deus para recuperar os seus filhos perdidos. E finalmente, e um dos protagonistas dessa último principal ponto é Abraão, a bênção. Né? Deus promete bênção, progresso espiritual, material, físico, mental. Então, criação, redenção e bênção são os pontos principais do livro de Gênesis,
quando nós identificamos a sua história de maneira bem resumida. Aqui eu queria, nesse momento, contar uma interpretação relacionada com as primeiras palavras do livro de Gênesis. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que está aqui ilustrado é como está escrito no original, de esquerda para direita, né? Bereshit. B é traduzido no e Reshit, princípio, na nossa língua, né, portuguesa, na nossa língua latina. Reshit surge de um termo que se pronuncia Rosh, cuja tradução poderia ser cabeça, ok? Então, se nós fizermos uma comparação de Gênesis 1:1 com João 1:1, nós sabemos que está se falando em João 1 do verbo, o verbo que se fez carne, o verbo que estava com Deus e o verbo que era Deus. Está falando de Cristo, né? O verbo feito carne. Então vejam que Colossenses 1:18 vai conectar essa interpretação de Bereshit, como Cristo sendo a cabeça, e ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Dessa maneira, se nós pudermos traduzir o termo B, ele poderia ser traduzido como pelo, por meio de, no, para ou através de. De quem? Por meio de quem? Reshit, cabeça, princípio, primeiro, primogênito, primazia. Quem é o primogênito de Deus? Quem é o cabeça da igreja? Quem é o princípio de tudo? Quem é a primacia? É Cristo. Por meio dele, né, para ele surgiram todas as coisas. Percebam que essa conexão que nós estamos fazendo, na verdade, surge em função da conexão maravilhosa que o próprio apóstolo Paulo faz na sua declaração de Colossenses 1:13-18, o qual é imagem do Deus invisível. Quem? Jesus Cristo, o primogênito de toda a nação. Reshit, não mais em hebraico, agora no grego, primogênito. Porque nele, né, pelo, no, para, através de, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é quem? Reshit, a cabeça do corpo da igreja. É o Reshit, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Por meio de quem, então, foram criadas todas as coisas? Paulo está fazendo a melhor leitura e interpretação de Gênesis 1. Por meio de Jesus Cristo, nós podemos saber que existem as coisas invisíveis e visíveis. Se Cristo é descrito em Gênesis 1:1, ele também está em todas as páginas da Bíblia, como diria Ellen White. E aqui eu trago uma referência dos principais personagens do Gênesis, sendo e mostrando, dando sinais de algumas de suas características, quem seria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, né? De Gênesis 3:15. Vejam que Adão, ele é o primeiro homem pelo qual surgiu o pecado. E Jesus é um homem pelo qual entrou a salvação. Jesus seria o descendente da mulher que na cruz do Calvário esmagaria a cabeça de Satanás, a serpente. Abraão representa o primogênito das nações, Jesus como primogênito. O sacerdote, sumo sacerdote Melquisedeque, características eternas e seu ministério eterno, representa o ministério sacerdotal de Cristo, conforme descreve Hebreus também.
Isaac tem muitas semelhanças com Jesus. É um filho submisso ao pai, obediente, fiel, que leva o madeiro, a lenha, até o Calvário, até o monte onde seria sacrificado. Obediente à missão que seu pai lhe conferiu, Jesus e Isaac estavam dispostos a obedecer até mesmo entregando sua vida. Jacó tem muitas semelhanças com Cristo, conexões, né? Jesus foi o anjo que desceu para encostar no corpo dele, para que ele tivesse uma marca do perdão que ele recebeu. E ele mudou o nome dele de Jacó para Israel. Esse mesmo anjo conectou o céu e a terra, estamos falando de Cristo. José, ele foi humilhado como Cristo foi, e depois ele foi exaltado até o sumo. Ele foi traído, ambos foram traídos por seus amigos e irmãos, mas depois foram elevados como o braço direito do governante mais importante do mundo e o braço direito do governante mais importante do universo, o Pai de Jesus Cristo. Judá teve a característica de Cristo quando ele estava disposto a entregar sua vida pela vida do seu irmão Benjamim, quando foi conversar com José a respeito da mudança que José viu na vida de Judá. E Jesus é conhecido como aquele que entregou a vida por cada um de nós. E depois, posteriormente, outros autores da Bíblia definem a Jesus Cristo como o leão da tribo de Judá. Vejam que o Messias está nos principais personagens do livro do Gênesis. Queria mostrar aqui agora para vocês uma abordagem a respeito dos primeiros dias da criação. É interessante que no capítulo 1 se mostra que da escuridão de um lugar vazio, tenebroso, Deus escolheu criar, e nos primeiros 3 dias da criação, Deus colocou uma estrutura base, uma infraestrutura para receber nos 3 dias posteriores da criação o revestimento, os seres vivos, né? Aquilo que decoraria a estrutura. Então Deus cria a terra, né? Organiza a terra e a luz no primeiro dia. Ele separa as águas das nuvens, do firmamento, do céu, e as águas da terra. No terceiro dia ele vai criar a separação das águas e na parte seca ele vai criar as plantas. No quarto dia aparecem ou são criados o sol, a lua e a lua. No quinto dia, Deus vai povoar as águas e os ares com as aves e os peixes. No sexto dia, ele vai revestir a terra com animais terrestres e finalmente vai criar o primeiro casal, o homem e a mulher. E finalmente, fazendo uma comparação com um quadro, né, de um artista, como Gênesis 1 diria, né? E Deus terminou no sexto dia tudo que ele fizera. Mas quando você começa a ler Gênesis 2, você percebe que o texto diz que Deus criou algo no sétimo dia. A pergunta é, o que Deus criou no sétimo dia? Ele criou a sua assinatura. O quadro estava pronto, pois a última pincelada dessa obra maravilhosa da criação foi dada no sexto dia. Mas faltava um detalhe que faria toda a diferença. Faltava a assinatura do artista. E Deus criou essa assinatura, colocou as suas digitais, criando o sábado, onde ele descansou, repousou e o santificou. Então, um outro comentário que eu gostaria de fazer aqui é muito interessante, quando você olha para a complexidade gradativa que vai aumentando à medida que passam os dias da criação, e o exemplo que eu poderia dar é que as plantas são menos complexas do que o Sol, a Lua. Os animais são mais complexos do que as plantas. Os animais terrestres são mais complexos do que os animais aquáticos e os peixes e as aves.
O ser humano é mais complexo do que os animais terrestres. Então, nessa medida, na proporção da complexidade que vai aumentando, existe também uma bênção que pode ser usufruída pelo ser ou criatura que foi criada posterior à outra anterior. E nesse aspecto, o ser humano pode se deleitar com as refeições, as paisagens, as frutas, os alimentos, a toda a beleza da criação, diferente de um animal, provisto de instinto e não de consciência. Então, nesse aspecto, nós podemos dizer de que a mulher é mais complexa do que um homem. E é mais sublime, porque ela tem capacidade de procriar. E ela tem dons que o homem não tem. Do mesmo modo, nós podemos dizer, sem medo de errar, de que o sábado é mais complexo e carrega muitas bênçãos que o que foi criado antes. Quem sabe na eternidade nós conheceremos quão complexo é o sábado. O que o sábado faz no nosso corpo, na nossa mente. E por que Deus criou um santuário que vem semanalmente até nós. Sobre essa perspectiva, perceba que você é convidado a usufruir das bênçãos que estão no sábado. Algo só para mostrar rapidamente, o texto de Gênesis 1 é tão rico em mostrando as conexões dos elementos que são criados na estrutura do dia 1º até o 3º e no revestimento do 4º até o 6º. Há uma conexão da luz entre o 1º e o 4º, os veros entre o 1º e o 2º, os céus entre o 2º e o 4º e o 5º. Os dias vão passando, né, a tarde e a manhã, o dia e a noite. O mantimento é retirado dos animais terrestres a partir das plantas que foram criadas no 3º dia. Então, e os seres animais e depois os humanos são criados segundo a sua espécie, um casal, né? Então, o objetivo do relato bíblico é mostrar que Deus tem a competência e a capacidade soberana de criar, do verbo barat. Há uma transformação da terra de um lugar escuro e inóspito para um lugar com vida, cheio de cores e maravilhoso. Termina com uma forma mais elevada, a criatura mais nobre, o homem e a mulher. Finalmente, Deus rompe com toda a estrutura textual, né, usando Moisés e essas conexões, quando ele descansa num sábado. Pareceria que o objetivo de Deus, inspirado a Moisés, seria mostrar sua capacidade criadora e o tempo divino onde ele decide descansar. Então, existem 6 dias para trabalhar, ele nos deu esse exemplo, e o 7º dia para descansar. O objetivo de Deus não é responder às perguntas sobre as origens, é mostrar que o sábado foi feito para que nós pudéssemos nos relacionar com ele. Assim, a obra de Deus na criação também vai mostrar uma obra de salvação. Deus vai se mostrar no Gênesis como um criador, como um juiz, como um redentor do mundo. Ele vai demonstrar sua soberania sobre cada criatura, sobre as nações e sobre o mundo, no caso do dilúvio, né? Mostra uma escolha por uma família, Abraão e a sua descendência, que depois se constituiria o povo de Deus, e revela o progresso da revelação divina nos primeiros profetas, Enoque, Abraão, Moisés, que existiram. Algo que também aparece no Gênesis são as alianças entre os principais personagens e Deus. Deus faz um pacto, uma aliança com Adão, ele vai renovar uma promessa de salvação com o primeiro homem. Deus faz um pacto de vida, né, e uma promessa, usando como símbolo dessa nova aliança, o arco-íris. Ele faz essa aliança com Noé. Um pacto, um acordo e promessas são feitas a Abraão, a semente prometida, que seria muito abençoada, a descendência de Abraão. E depois existem outras que são referenciadas no Pentateuco e aparecem posteriormente, né?
como a aliança feita por Deus através da lei dos 10 mandamentos com Moisés, o pacto do reino com Davi, e Deus depois vai renovar essa aliança, a antiga, a do Antigo Testamento, com esses personagens, com uma aliança e um novo pacto eterno, mostrado através da vida de Jesus Cristo. Então, percebam quão interessante e, dependendo da abordagem que nós damos, quão rico pode ser o livro do Gênesis. Vejam agora, isso aqui é muito interessante para quem gosta da parte textual, dessa análise, alguns quiasmas a respeito de alguns personagens e histórias do livro de Gênesis. A primeira história, uma correlação entre a criação e o dilúvio, de A até a linha, né? E assim por diante, nós vemos como a criação, um primeiro início, e uma renovação, uma segunda oportunidade para o mundo através do dilúvio. O pecado, Adão fica nu, cobre a sua nudez, Noé fica nu e cobre a sua nudez. Há uma maldição junto com esse episódio. Nenhum descendente, há o registro do primeiro jovem, Abel, assassinado pelo seu irmão, Caim. O descendente mais jovem, né, a semelhança de Abel, Jafé, é o filho justo de Noé. Há um ser descendente que é relativo a Caim, que é Cã, um filho pecaminoso. Os descendentes de Sete, o filho que restou, Adão e Eva, é o escolhido, e existem 10 gerações de Adão até Noé. Os descendentes de Sem, filho escolhido, né? Dele até Terá, existem 10 gerações de Noé até Terá. Quem seria posteriormente o pai, o avô, não me lembro agora, de Abraão, creio que é o pai. A ruína, devido a uma união ilícita, a ruína, uma união rebelde, descrita na Torre de Babel. Finalmente, uma breve introdução a Noé e do seu lado oposto, uma breve introdução de Abraão, através de quem é Deus e como abençoaria a humanidade. Vejam esse quiasma entre o ciclo de Abraão, a genealogia de Terá, a genealogia de Naor, a promessa de um filho, o nascimento do filho e o clímax da odisseia espiritual de Abraão. Abraão mente acerca de Sara, Abraão mente acerca de Sara em outro episódio, né? Comparando Gênesis 12 com Gênesis 20. Ló se estabelece em Sodoma, Ló foge de Sodoma e se estabelece em Moabe. Abraão intercede por Sodoma, Abraão intercede por Sodoma, e no clímax, ou na parte, né, do vale dessa simetria, desse quiasma, está a aliança com Abraão e anúncio de Ismael, e a mesma aliança e o anúncio de Isaac. Existe mais um ciclo, o ciclo de Jacó e de José. E eu deixo aqui, não vou explicar, né, mas aqui fica para registro, quem quiser depois colocar uma pausa e ler esses quiasmas, né, no caso do ciclo de Jacó e no ciclo de José. Uma semelhança, uma simetria, um auge dessa história quando os irmãos de José passam por uma prova que seu próprio irmão fizera para provar se eles tinham mudado. Então, vejam que o texto é muito rico e pode ser analisado também de diversas maneiras. Chegamos à parte final. Uma abordagem muito rápida, que eu gosto muito e me interesso. A abordagem criacionista. O livro de Gênesis também permite que nós possamos estudá-lo dessa maneira. Aqui apenas para descrever de uma outra maneira, Gênesis 1. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Nós não sabemos quanto tempo se passou desde um momento no qual Deus decidiu criar o universo, até o momento em que o versículo 2 ocorre, e a terra era sem forma e vazia. Ou seja, pode ser que o universo seja mais velho do que nós imaginamos, conforme a ciência vai sugerindo.
E, com certeza, pelo relato do Gênesis, pela cronologia e o registro das famílias e das gerações, nós sabemos que a vida na Terra existe há mais ou menos 6.000 anos. Então, há modelos criacionistas que afirmam que a Terra e o universo são jovens, e há modelos criacionistas que abrem espaço sem confrontar as verdades bíblicas para pensarmos que o universo existe há mais tempo, porque nós sabemos quanto tempo a Terra ficou desordenada e vazia, não é? Então, esses modelos são aceitos pelos criacionistas, que também acreditam na Bíblia e que Deus é criador. Quem leu o livro de Stephen Hawking a respeito do universo como uma casca de nozes, vai ver e vai se lembrar de que quando Stephen Hawking comenta sobre o Big Bang, ele diz de que nosso universo não existiria tal como nós conhecemos, e nós, né, seres humanos, não existiríamos se a velocidade de expansão a partir do momento da explosão tivesse sido superior ou inferior, ou nós seríamos ainda um plasma muito denso, ou estaríamos já, teríamos nos desfeito nessa expansão, dependendo da velocidade como foi. Ele também comenta de que a temperatura e outras condições foram muito favoráveis para que todo o universo exista do jeito que nós o conhecemos. E qual é o motivo pelo qual eu trouxe isso daqui? Talvez, quem sabe, o modelo do Big Bang tente explicar o que nós conhecemos no livro de Gênesis. E pela palavra, pelo poder da palavra de Deus, do nada, quando não existia nada, vieram a existir todas as coisas. Deus falou e todas as coisas vieram a existir. Do ponto de vista de um observador, isso bem poderia representar uma explosão. Por isso que precisamos estar muito atentos para entender o que é verdadeira ciência e o que pode ser apenas uma premissa que não foi testada. Um dia, quem sabe nós tenhamos a resposta desses questionamentos que nós estamos fazendo. Essas reflexões que estão nesse slide é apenas para dizer de que hoje a ciência não consegue sequer descrever o conteúdo do fundo do mar, de um lugar inóspito do universo, do conteúdo de uma partícula subatômica. Será que a ciência poderia indagar a respeito do motivo pelo qual Deus criou, por que existem todas as coisas? Supondo que Deus não exista, por que todas as coisas existem? O próprio Albert Einstein se perguntou, e lendo, né, com a lupa da matemática o universo, ele era levado a crer na existência de um projetista, de um criador. Para que propósito? Por que Deus criou isso? A ciência nunca, jamais conseguirá responder perguntas. Se ela não consegue falar do conteúdo, como poderá dizer do motivo pelo qual existimos? Com certeza ela vai deixar isso para a filosofia. Então, se nós não sabemos o conteúdo, né, de um átomo, de uma partícula, até a subdivisão mais impossível que possa ser realizada, como nós poderíamos, então, indagar a respeito, conhecer o comportamento dos fenômenos naturais, comportamento do nosso cérebro, de um buraco negro, ainda falando do conteúdo, a matéria escura, recentemente descoberta, mas ainda não bem definida. Vejam que a ciência está muito aquém de sequer dizer o conteúdo, né? Até pouco tempo atrás, não se sabia de onde vinha a massa que existe na matéria no universo, porque nenhuma das partículas atômicas e subatômicas tinha uma massa que pudesse explicar a massa que a matéria tem, tal qual nós conhecemos hoje. Então, se a ciência não consegue falar do conteúdo e do comportamento, como é que ela poderia ter a ousadia
de dizer com 100% de certeza qual é a origem de todas as coisas. Precisamos de um pouco de humildade para reconhecer o que de fato nós sabemos, talvez isto de um vasto universo de um conhecimento ainda não acessível a nós. E apenas como ilustração, quanta inteligência, quanto dinheiro, quanta expertise foi colocada no acelerador de partículas para tentar descobrir o motivo pelo qual a matéria tem massa. Por que que as coisas pesam? Se elas pesam, onde está o peso? Não está na energia que as partículas subatômicas trocam, não estão em nenhuma delas, e eles estavam em busca de aquela que nomearam a partícula de Deus, né? Esse acelerador de partículas, para provocar uma colisão de partículas subatômicas, foi construído entre a fronteira da França com a Suíça. Tá? Aqui eu coloco bem rapidamente, depois você pode ler com mais tempo e atenção. Dependendo da vertente que você for escolher, seja criacionismo ou ateísmo e evolucionismo, você terá uma cosmovisão diferente do mundo, da sua existência, do seu interior, dos seus relacionamentos com amigos, com pais, com filhos, com cônjuges e principalmente com Deus. Se você é criacionista, você vai ver propósito, um tempo determinado, o mundo terá um olhar do aspecto pós-diluviano de ecossistemas adaptados, com uma adaptação em baixa escala. Por outro lado, se você tender pelo lado do ateísmo, evolucionismo, você vai definir como bilhões de anos como uma explicação para a adaptação da vida. O acaso e a causalidade serão um motivo para explicar o que nós vemos, a nossa própria existência, em lugar de um planejamento e um desígnio e propósito. A destruição, né? As fontes das águas, a cosmovisão de qual é o resultado das mutações, né? Então percebam que a seleção natural, registro fóssil, tudo tem uma perspectiva diferente dependendo da lupa que você usa, o criacionismo ou o evolucionismo e ateísmo. Então, você está convidado a conhecer um pouco mais sobre o criacionismo. Tem milhares de referências, sites, criacionismo.com.br, Answers in Genesis e muitos outros livros que falam a respeito de que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, e finalmente eu apresento aqui quais serão os estudos da nossa série As Profecias do Gênesis. Na semana que vem, nós estudaremos a maior de todas as profecias. Está descrita em Gênesis 3,15. Quem será o descendente de Eva que esmagaria a serpente? Que é Satanás. Por que ela é a maior de todas as profecias? Porque ela vai explicar o surgimento do bem e do mal, a inimizade entre ambas as forças, o motivo pelo qual Deus enviou novos profetas, motivo pelo qual Satanás atacou o povo e as famílias de Deus. Depois aparecerão as outras profecias decorrentes e desdobramento dessa primeira profecia, feita e proferida por Deus. Quando nós estudamos o dilúvio, nós veremos como a história está se repetindo. O que nós estamos fazendo, da maneira que os antediluvianos fizeram, prestes ao tempo de graça se esgotar, terminar, e antes de que venha um juízo, um castigo, né, para a humanidade. A Torre de Babel e o tempo do fim. O que tem a ver a união entre os povos na Torre de Babel com o ecumenismo dos nossos dias, a tentativa de união, paz e amor entre todas as nações, religiões e povos. O príncipe e o dragão, a luta entre dois gigantes. Apocalipse 12, como um desdobramento idêntico da maior de todas as profecias, Gênesis 3,15.
qual episódio da história das histórias de Gênesis traz lições muito importantes a respeito da última batalha entre o bem e o mal, o Armagedon. Nós estudaremos naquele dia. O Gênesis e o milênio. A terra estava escura, vazia e um abismo cobria, não é? No milênio, depois da segunda vinda de Cristo, o Apocalipse revela de que a terra estará sem forma, vazia, desolada. Qual é a relação desses eventos e o que virá, né, depois deles? A igreja verdadeira, ela é descrita no livro de Gênesis. E faremos uma conexão com o livro de Apocalipse para entendermos que sim, Deus tem um povo hoje nos nossos dias, não mais limitado geograficamente à Palestina e muito menos a uma família ou uma nação israelita. Um dos estudos mais apaixonantes que eu vi, como o Gênesis mostra os primeiros profetas, mensagens que Deus enviou para eles, repetiu para um segundo profeta e ali se inicia um ciclo de mensagem, repetição da mensagem, que envolve julgamento, no caso de um primeiro e um segundo profeta, e um segundo profeta que vive o que o primeiro não vive, para Deus retirar um remanescente com um propósito. 5 ou 6 ciclos proféticos de pares de profetas, mostrando como Deus trabalha e como Deus pode ser auditado na maneira como Ele revela os seus propósitos e suas mensagens de juízo. Finalmente, na nossa série nós veremos quais são as características do povo e da última geração antes da segunda vinda de Cristo que vem e tem a sua origem no personagem enigmático Enoque, um ser que andou com Deus ao lado dele, se relacionou tanto, que foi levado vivo para o céu. Não perca o estudo do livro de Gênesis e acompanhe esses estudos para que você possa ser enriquecido. Eu convido você a manter esse desejo de estudar a palavra de Deus. Convide mais pessoas se tiverem o mesmo interesse. Estaremos todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, gerando um sinal ao vivo através de um grupo de estudos, as profecias do Gênesis. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Vamos orar. Querido Pai, nosso bom Deus, agradecemos a Tua bondade e misericórdia para nós podermos estudar a Tua palavra. Abençoe cada pessoa que venha ouvir, assistir esse material e que essa pessoa possa decidir te conhecer mais e melhor e aceitar os Teus convites amorosos para a salvação. Nos dê o seu perdão e a alegria de podermos a cada dia mais estar mais perto de Ti. São bênçãos que nos suplicamos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo da nossa série, As Profecias do Gênesis. Que Deus te abençoe.